vai que é tua. Hello, people! Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo e este vídeo aqui é muito legal para quem mora de casa de aluguel, assim como eu. E ele vai dar uma continuidade àquela questão que a gente teve das prateleiras, que muitos materiais a gente também reutilizou aqui. E eu vou te passar o cálculo. Quanto que você acha que custou fazer um armário que aqui, essa cortina está tampando o armário que a gente tem aqui embaixo. Eu não sei se você tem essa memória afetiva como eu, mas eu super guardo aquela casa de vó, sabe? Lá um ranchinho, um fogão a lenha. E isso aqui remete muito. Como eu moro de casa de aluguel, pra mim essa foi a saída mais bacana, que organizou a minha cozinha e fez total diferença de como era antes. O custo eu vou falar no final do vídeo. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente fez este super armário. Essa cortina aqui eu costurei à mão e eu vou mostrar os detalhes. Bom, a gente comprou esse tecido lindíssimo, lindíssimo, maravilhoso, que a gente já tá perto das festas juninas. E como a gente tá no coronavírus, a gente não sabe se vai ter, a gente tá querendo entrar no clima mesmo sem saber se vai ter. E eu achei que o amarelo ia dar, né, porque assim, uma vida, uma cor pra cá. Porque normalmente, as coisas aqui pra casa, elas são sempre em tons neutros, preto, cinza, cimento queimado, né, que é o que a gente gosta. Então é legal também a gente trazer uma cor, um detalhe pra dar uma vida. Esse tecido aqui, ele tem 1,50 m de altura por 2,5 m de largura. O que eu vou fazer pra aproveitar ele o melhor possível? Como as barras das laterais, né, da largura menor de 1,5 m, ela já vem pronta e eu vou costurar na mão, eu vou aproveitar elas, eu não vou cortar. O que eu tô fazendo aqui, de um lado eu já tirei, que esse aqui é uma sobra que eu fiz pra ficar o tecido alinhado. E uma dica, estampa que tenha linhas retas vai te ajudar a cortar, pra você que não tem um giz pra marcar, né, ou uma tesoura boa, que no caso a gente tá utilizando uma tesoura comum, é legal porque ela vai servir como uma guia pra você cortar. Então eu vou cortar aqui esse lado, pra também ele ficar igual. Então tô aqui, né, seguindo essa linha que me ajudou muito. Esse tecido é um dos tecidos mais baratos que tem. Qual que é o tecido? Ixi, boa pergunta. Olha, eu não sei, eu só falei pro rapaz que eu queria um tecido que não desfiasse muito. E é um tecido grosso, que dá pra depois tranquilamente lavar na máquina de lavar. Como vocês podem ver, a tesoura é totalmente cega, então se tiver uma tesoura melhor aí, indico. Mas este canal é só pra mostrar a realidade, que é o quê? Você fazer as coisas com o que você tem da melhor maneira possível. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque fala, eu não tenho ferramenta ideal, talvez o resultado não fique tão bom, mas eu acho que o mais importante se tratando de casa é a iniciativa, é a casa ter a sua cara e você se sentir bem onde você mora. Então aqui a gente tem uma pia que ela tem 1,40 m de largura por 55 de profundidade, né? Aqui embaixo já tá a nossa tábua. Né, a nossa estante de rodinha móvel. E a ideia é para eu não cortar esse tecido que eu iria cortar aqui, né, porque 1,5 m é maior do que a pia acabada, eu vou dobrar ele, não tem problema, deixa eu dobrar mais um pouco. Eu vou dobrar ele na medida que eu preciso e vou costurar as laterais para não ficar tanto fiozinho. Bom, depois daquela primeira etapa que eu vim aqui, eu medi e eu comprei um tecido que no caso fiz SSL de 2,5 m por 1,5 m. No total o tecido era esse tamanho, né? E aí o que eu fiz? Eu medi minha bancada. Eu tenho 1,72 m de altura e eu dei sorte que essa bancada é alta. Então ela terminada aqui no chão é 90 centímetros da parte de baixo da pedra, tá? Bom, depois que eu medi que tinha 90 centímetros dessa parte aqui acabada, da parte de baixo da pedra até o chão, eu pensei o seguinte, eu não vou querer um tecido
que ele tem esses 90 centímetros pra não ficar arrastando no chão. Eu peguei, tirei, fiquei pensando, 4, 5 centímetros e deixei 86. Então eu cortei o tecido nessa altura de 86 e na lateral eu já tinha comprado a medida que eu acreditava que ia ficar bom pra ficar com os frisos do tecido. Então ele ficou com 2,5 no total e a altura de 86. Depois que eu fiz isso, que eu cortei o tecido nas alturas, nas medidas que eu queria, eu fiz uma costura à mão, muito simples. O acabamento não vai estar perfeito, então eu fiz uma barrinha bem simples, né? Às vezes vai ter algum que vai estar tortinho, mas é bem simples. Eu dobrei, dá menos de um dedo e fui fazendo a costura aqui, à mão mesmo. Então, eu dei sorte, isso é uma coisa interessante de observar quando for comprar o tecido, que as partes de cima do tecido, ela já era embanhada, né? Então, o que eu fiz? No que eu cortei para fazer a primeira folha, da outra folha que ela é inteiriça, eu precisei fazer as laterais. Então, eu fiz nas laterais, aqui no canto, aqui nos dois cantos e no canto de lá. Então eu fiz essa barra 4 vezes. Então depois que eu fiz todas essas costuras nas bordas, né, 4 vezes, eu medi quanto que essa minha vareta, que eu ia correr a cortina aqui dentro, precisava ter de espessura, para eu fazer o vem e vai dela para segurar o tecido. Eu vou mostrar para ver se vocês entenderam o que eu tô falando. No caso, a vareta é essa daqui, em questão, né? Então eu medi para eu dar a volta nesse tecido, igual tem aqui, ó, né? Como se fosse uma barra. E aí eu fui passando vai e vem mesmo com a linha, né? Fui fazendo um caminho, tanto na folha de cá, quanto nessa folha inteira aqui, que ela ficou uma só, pra inclusive disfarçar o canto. Aqui vai dar em torno de 3 dedos, né? Eu medi 3 dedos e fiz esse vai e vem no tecido. Bem simples, costura mais simples possível. Agora eu vou mostrar como que a gente prendeu as braçadeiras aqui em cima. O sistema da braçadeira é muito simples. A gente colocou um no canto, um aqui pra finalizar essa primeira folha no meio da pedra. Aí uma, que é a primeira aqui pra essa folha. Aí tem essa do canto. Aí precisou de mais 2, que é essa e a do final, pra fazer com essa vareta aqui. Uma dificuldade que a gente encontrou, né, foi que por a gente ter uma quina nessa pedra, a gente não teria um apoio. Então a gente chegou a pesquisar outras formas, quem sabe colocar uma madeira aqui nesse canto pra ter um engate, né, um engate. Mas aí a gente teve essas ideias aqui com a braçadeira e foi muito simples, porque eu vou mostrar como é que a gente colocou e tirou. Ó, tá vendo? A madeira já sai aqui, né? É só puxar aqui a cortininha. Aí só que eu tô mostrando. E aí a gente vem aqui e puxa. E aqui já vai saindo a cortina também, ó. Né? Então aqui a gente já saiu a primeira parte. Aqui dá pra mostrar bem, ó, como é que foi feita essa costura, ó. É um vai e vem mesmo, tecido super simples, pra ficar o espaço da vareta aqui dentro. E aqui é a mesma coisa, ó. A varetinha, se eu quiser, não vou tirar tudo, mas eu puxo a varetinha, ela sai e eu consigo tirar o tecido. Eu só também consigo tirar o tecido aqui nessa quina, porque a gente fez um rasgo, ó. Tem um rasguinho aqui, nessa braçadeira, e um outro rasguinho aqui. Então a gente consegue tirar as varetas e o tecido sai. Daí a gente consegue lavar, numa boa. Lembrando que a gente não furou, tá? Isso aqui foi colado com fita dupla face, porque é muito perigoso furar o granito, eu poderia quebrar. E a gente aproveitou que as bordas do granito interno, elas não eram apicoadas, né? Não tinha esse acabamento rugoso. Então ela conseguiu dar uma superfície bacana para ter essa cola. E falando agora do armário, o que acontece? A gente comprou 2 pranchas, vou medir aqui para mostrar o tamanho. São 2 pranchas de 35 de profundidade por 1,30 de largura eu lembro. Então a largura ela ficou um pouquinho menor do que a bancada e a profundidade também. Essa primeira aqui, que ela tinha que ser bem forte, que é onde a gente vai colocar as panelas, né, as coisas mais pesadas, é uma mão francesa comum mesmo, de 30 centímetros, parafusada na parede e parafusada de baixo para cima na prancha. A dica é que quando você for furar, se possível, né, forem azulejos, você faça entre os rejuntes, né, porque futuramente se você for tirar, você consegue tampar. Você não fura o azulejo. E a grande sacada foi essa parte aqui de baixo. Como a gente vive num apartamento pequeno, o fogão ele já tá aqui. É o fogão que me acompanha há muitos anos. Velhinho, mas tá aqui. Então, esse fogão, eu não consigo tirar ele pra chegar até lá no fundo. Então, lá no fundo, ficaria ruim o acesso. Então, qual foi a ideia? Instalar rodízios. Então, a gente pegou essa prancha e instalou as rodinhas igual tá no vídeo, de como que foi colocado, super simples. Então, a gente tem 2
2 lá na outra ponta e uma no meio para fazer um reforço. Esse rodízio aqui, pelo menos na indicação do fabricante, ele fala que cada um aguenta 10 quilos. Então, em teoria, aguentaria 50 quilos aqui. A gente fez um teste, pena que a gente não tenha filmado, que o nosso amigo aqui que ajudou a montar o Belmiro, ele praticamente utilizou essa prancha como um carrinho de rolimã. Então, funciona e está seguro. E na questão da organização, que era uma coisa que ficava tudo bagunçado, a gente tinha que ficar colocando em caixa de papelão, porque não tinha onde pôr mesmo, a gente deixou os panos de prato lá no fundo. Dentro dessa caixa aqui são ferramentas, coisas que a gente não vai ficar acessando uma vez na semana em olhe lá, né? Lâmpada e tudo mais. Todos os produtos de limpeza e as panelas. Aqui tem um pouquinho da ração dos bichos. Mas dessa forma ficou super bem organizado. E o que a gente usa mais, que seria mesmo as panelas, é a primeira, né? A gente só puxa a primeira aqui e já consegue ter o acesso. Antes de eu colocar essa folha, eu vou mostrar como que seria, né, pra eu retirar essa parte da cortina se eu quisesse. Então eu simplesmente puxaria a madeirinha pra cá e ela sai, como ela já saiu lá no canto. Então vou pôr ela aqui de volta, só encaixar, puxa aqui a cortininha. Uma observação é que eu deixei ela bem rente mesmo à pedra, porque eu queria que tampasse mesmo. Não queria que ficasse assim, uma braçadeira muito grande que tivesse um vazio. Então a gente pegou uma braçadeira que fosse praticamente do tamanho dessa vareta aqui, que parece com um cabo de vassoura, né? Pra ela ficar bem rente. Então quando você olha de longe, ó, você nem vê espaço. Isso é bem legal. Ficou só o espaço de correr mesmo o tecido. Bom, e agora eu vou colocar esse lado. Aí chegou aqui na ponta, encaixou. Só passar a madeira, ó, passou um pouquinho pra lá e passou pra cá. Você arruma aqui. Aí você arruma assim, ó, que nem dá pra ver. Então vamos aos custos. Bom, se você fez um orçamento, né, com alguém e tudo mais, você viu que tem um certo custo, né, a marcenaria. E eu sou muito adepta de você saber como faz, até para valorizar o trabalho, né? A marcenaria é um trabalho realmente muito trabalhoso. A gente que faz aqui coisa simples vê o quanto é importante o trabalho de um marceneiro. Neste caso, nessa solução que a gente fez aqui, já que a gente não ia poder investir num armário bacana, eu vou falar para vocês quais foram os nossos custos. Bom, a gente gastou R$40 nas 2 pranchas de MDF branco. Para as rodinhas da prateleira de baixo, a gente gastou R$26,45 e a gente gastou mais R$35,98 em 2 mãos francesas de 30 centímetros. E aí a gente gastou mais R$16,99, que eu não lembro do que é. Ah, no tecido. O tecido foi um negócio muito legal, que a gente achou num preço bacana. Então o tecido foi R$16,99. E aí a gente gastou R$9,12 pelas 6 braçadeiras. Isso eu achei caro. Mas, né, epidemia, quarentena, a gente tem que ficar em casa, só pode ir num lugar só comprar, então a gente foi lá e comprou onde dava, né? E aí, mais R$13,05 que foram nessas varetinhas, né? Então, as 3 varetinhas. Na real, essas varetinhas têm um tamanho total de 1 metro. Então, a gente descartou, né? Teve uma sobra. E aí, chegamos no valor final de R$142,04. Não é assim, nossa, extremamente barato, mas a gente tem um armário que vai nos atender. Se a gente precisar tirar a prateleira daqui, a gente tira, principalmente essa prancha de baixo que tem o rodízio. A cortina também, dos custos, foi o mais barato. Então a gente acredita que foi um preço bom, levando em consideração que se a gente fosse mandar fazer e tudo mais, seria um investimento que a gente não ia conseguir retornar. Porque como a gente vai ter o vídeo do apartamento aqui explodido, com imagens aterrorizantes de quando a gente entrou aqui na mudança. Mas a gente mora num condomínio que, digamos que não há muito incentivo para a melhoria dele. Então as pessoas que moram aqui, elas fazem se elas quiserem. E aí a gente vem melhorando conforme a gente pode, e de uma forma que depois, se a gente tiver que entregar o apartamento, a gente não saia também deixando assim tudo pra trás. Pra finalizar esse vídeo, eu acho que o que vem motivando a gente a fazer as coisas em casa é entender que você pode morar numa casa simples ou numa casa alugada, ou que às vezes você já tem a sua casinha e ela tá há muito tempo assim, lá meio abandonada, você não cuida muito. E por que não com uma pintura, né? Você mesmo colocando a mão na massa aí não consegue dar uma outra cara. Melhorar a sua qualidade de vida, porque a nossa casa é qualidade de vida. Lembrando que a gente tem que ficar em casa, estamos em tempos de quarentena, epidemia, e mais do que nunca a nossa casa é o nosso refúgio. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente. Se quiser saber mais sobre meu trabalho como arquiteta, acesse minhas redes sociais, é @arquiteta Tiresia, e show!